Você sabe o que é o espaço vital? Hoje nós vamos falar sobre gestão de conflitos. Não tem como tocar nesse assunto sem mencionar a teoria do espaço vital. O espaço vital é o seu campo magnético. É a energia que emana do seu corpo e varia um pouco de indivíduo para indivíduo, o tamanho desse campo magnético. E quando alguém chega muito próximo de você, muitas vezes você se sente invadido no seu espaço vital. Se essa pessoa que se aproxima tem um posicionamento amistoso, você se sente invadido, mas aquilo não te incomoda tanto. Mas quando essa pessoa tem um comportamento um pouco mais agressivo ou de cobrança, você se sente incomodado dentro do seu espaço vital. E aí é acionado aquele mecanismo de luta ou fuga. Ou você sai dali para poder respirar tranquilamente, sem sentir-se invadido no seu espaço, ou você ataca aquela pessoa que penetrou no seu espaço vital. Com este ano louco de pandemia pelo qual estamos passando, muitas pessoas se sentiram invadidas e muitos conflitos foram gerados. Daí a importância de se observar regras básicas de boa convivência para que você não invada o espaço vital do outro e assim conviva de uma forma mais harmônica e feliz. Para que você saiba como não invadir o espaço vital do outro, você precisa conhecer o outro. E a isso chamamos de empatia, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. As regras que dizem a você o que te incomoda e o que não te incomoda quando alguém se aproxima, não são as mesmas regras que valem para o outro. Por isso a importância do diálogo. E é isso que nós chamamos de diplomacia, capacidade de lidar com as circunstâncias de uma forma inteligente, sem criar conflitos. Se o nosso olhar estiver sempre no que eu estou perdendo ou no que eu quero ganhar, fica quase impossível estabelecer um diálogo com alguém. Se não chegamos no consenso, no que é bom para mim e no que é bom para você, e houver um comprometimento real de ambas as partes de fazer o que é também bom para o outro, não há diplomacia que dê jeito. Então a primeira dica que eu dou a você é: tenha mais empatia, aprenda a se colocar no lugar do outro. Mas para que você saiba se colocar no lugar do outro, é preciso conhecer mais o outro. Então converse mais, pergunte ao outro quais são as suas verdadeiras necessidades, o que o faz falta, o que ele gostaria de ter de você como companheiro, como parceiro, como colega de trabalho, colega de profissão. Mas a segunda dica é: esteja de fato comprometido em fazer o que for bom para a outra pessoa e não apenas bom para você. O comprometimento é fundamental porque não adianta entendermos as necessidades uns dos outros e não estar comprometido em fazer aquilo que fará o outro mais feliz. Não é para que você se violente fazendo coisas que você não quer. Lembre, você também terá a oportunidade de colocar ao outro as suas necessidades. E tem um ditado que diz: o combinado não é caro. Então, se foi combinado, vamos cumprir, vamos jogar o jogo que combinamos juntos. E quando estamos jogando, não podemos mudar as regras do jogo com o jogo em andamento. Então, se você sentir necessidade de recombinar algo, se aquilo que foi determinado previamente por ambas as partes não é bom para você, sente, dialogue novamente. Não simplesmente jogue tudo fora e volte ao seu padrão antigo de comportamento, de se defender ou de atacar. Imagina que você convida alguém para dançar uma valsa e no meio dessa dança você resolve mudar para tango, sem avisar previamente o seu parceiro. Obviamente ele não vai conseguir acompanhar os seus passos. Por isso a importância do diálogo e não mudar as regras no meio do caminho.
A terceira dica que eu dou a você é quando for conversar com o outro e trazer à tona suas necessidades, ter sempre o cuidado de não ficar apontando dedos, apontando as falhas do outro, mas sim, simplesmente diga quais são as suas necessidades, como você gostaria que o outro agisse perante determinada situação. E importante, seja muito objetivo. Não fique dando tantas voltas, porque às vezes para você parece óbvio onde o outro falhou. Porque na verdade, cada um tem uma perspectiva diferente de cada situação. Bom, e aí você me diz, mas Julieta, e se nós fazemos tudo isso, mas não temos a compreensão do outro? Se o outro não entende a gerência de conflitos desta mesma forma e não colabora, não se compromete com as mudanças? Bom, se essa pessoa é um parente, alguém da sua família com a qual você precisa conviver, você vai ter que fazer um esforço de ir administrando isso da melhor forma. Tente não se abalar, não levar para o lado pessoal, porque afinal não é com você. A pessoa é assim. Então você vai precisar administrar esse relacionamento, mas procure ficar o mais longe possível, no sentido de não dar muita margem a conversas que gerem polêmicas, por exemplo. Agora, se é alguém com quem você não precisa conviver, afaste-se. Ou escolha aquela opção a que chamamos de cordialidade distante. Trate a pessoa bem, trate a pessoa com carinho, mas mantenha-se um pouco à parte. Mantenha-se um pouco longe, para que ela não afete a sua estabilidade emocional e não te gere estresse desnecessário, já que é uma pessoa que não está comprometida em se aprimorar, em ser melhor a cada dia. Então, dessa forma, vamos administrando os nossos relacionamentos para que possamos cada vez ter mais energia para viver, sorrir, amar e trabalhar.